Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente no Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. Esse ano a gente vai ter como tema saúde e ambiente de trabalho, e a gente vai falar hoje sobre as condições de segurança e saúde do trabalhador na escravidão moderna com o professor doutor Gairo Garreto, ele é do Instituto Federal do Maranhão. Professor, pode ficar à vontade, a palavra é com o senhor. Muito bom dia a todos. Eu não sei se você vai estar ouvindo durante a manhã, mas vamos lá. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, professor Jorge. Sim, sou do Instituto Federal do Maranhão e tenho alguns anos de estudo relacionados à segurança e saúde ocupacional, relacionado à escravidão moderna, ao trabalho em condições análogas à escravidão, tá? Me chamo Gairo Garreto. Sou doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais e engenheiro de Segurança do Trabalho. Bem, vou apresentar a vocês um resumo, na verdade não só um resumo, mas dar uma pincelada no que tem sido a minha pesquisa na área nesses últimos anos, tá bem? Vamos lá. Bem, os objetivos da nossa discussão ao longo desta apresentação é abordar a história das condições de trabalho, do trabalho escravo, tá? Aqui no Brasil, especificamente no Brasil, avaliar as condições do trabalho em dois períodos históricos distintos, o da escravidão clássica, lá no século XIX, o recorte temporal é esse, século XIX, e o trabalho em condições análogas à escravidão hoje, né, na atualidade. Na verdade, recorte temporal entre 2007 e 2020, mais ou menos, tá? Apresentar as condições reais de segurança e saúde do trabalhador nessas condições, né, em condições análogas à escravidão, aqui no Brasil, e tratar elas de modo a que sejam efetivamente comparáveis com a escravidão clássica. O que quer dizer que deixa de ser um estudo, não é um estudo historiográfico, tá? Tem esse viés também, mas ele é um estudo de engenharia de segurança do trabalho. Então, o que se busca nesse estudo, e que eu vou apresentar aqui a vocês, é a mensuração de condições de trabalho, né? Mensuração tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, das condições de trabalho na escravidão clássica e na escravidão contemporânea. Como o nosso tempo é curto, vamos lá. Vou tentar agilizar aqui um pouco, porque o assunto é realmente bem extenso. O trabalho escravo, infelizmente, continua a ser uma realidade. E não é só no Brasil. É bom a gente destacar isso. O Brasil é um dos poucos países que assume a existência de condições análogas à escravidão, hoje, em pleno século XXI. Mas pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que em todos os continentes e em quase todos os países do mundo existe, em escala maior ou menor, algum trabalho, alguma pessoa sendo submetida a condições análogas à escravidão. É uma das graves formas de violação dos direitos humanos. A gente pega os direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos, subscrita pela totalidade das nações que estão lá, que compõem a ONU, é uma das piores formas de violação dos direitos humanos, tá? E no Brasil, o Brasil ele trata essa temática de uma forma um pouco diferente. Como eu falei agora há pouco, o Brasil é um dos poucos países que assume a real existência de condições análogas à escravidão em seu território nacional. E o Brasil, ele não só trata de uma forma, não só assume, como ele busca a sua eliminação, principalmente a partir da legislação atual, que é de dezembro de 2020, de 2003, dezembro de 2003, tem pouco mais de 20 anos, está prestes a completar 21 anos, tá? E segundo essa legislação brasileira, a escravidão contemporânea, ou as condições análogas à escravidão, elas podem ser caracterizadas de 4 formas. A primeira forma é pela restrição da liberdade, é aquela escravidão clássica de alguém ficar preso em uma determinada
em um determinado espaço físico e não poder sair porque ele está ali no trabalho forçado e não pode fazer outra coisa. É uma máquina. A outra seria uma escravidão disfarçada, que já existiu no Brasil, foi basicamente o tipo de escravidão que substituiu aquela escravidão legalizada, que era a escravidão, que é a escravidão por dívida. É alguém fazer uma conta na fazenda, na quitanda da fazenda, né, no comérciozinho, na mercearia que tem na fazenda, e não conseguir pagar ela nunca, porque todos os preços lá são aviltantes, todos os preços são impagáveis. Então, a pessoa nunca consegue nem sequer sair de dentro da fazenda, porque ele está sempre em dívida. E tem duas formas de se caracterizar a escravidão contemporânea, que essas duas são utilizadas principalmente no Brasil, que são as caracterizações possíveis pelas jornadas exaustivas de trabalho ou pelas condições degradantes com que esse trabalho é realizado, tá? E essas duas formas, elas são formas que são analisadas sob o olhar da segurança e saúde do trabalho, sob o olhar das normas e da ciência que se tem, né, em relação à segurança e saúde do trabalhador, tá bem? Então, as jornadas exaustivas trata basicamente de você, eu vou falar isso melhor lá na frente, mas trata basicamente de exaurir as forças do trabalhador, e as condições degradantes trata das condições gerais de vida desses trabalhadores, que muitas vezes eles estão longe da casa deles, de vida, de alimentação, de hospedagem, de água, e também as demais relacionadas à higiene e segurança do trabalho. Tá? Então, por conta, especificamente essas duas formas, por último, né, de avaliar as condições análogas à escravidão, elas se encaixam nas normas regulamentadoras do trabalho, de segurança do trabalho, que existem aqui no Brasil, que são vinculadas à CLT. Tá? São previstas na CLT e foram regulamentadas lá em 1978. Essas normas, que são as normas regulamentadoras, famosíssimas NRs, não sei se todos os que me escutam conhecem as NRs, mas as normas regulamentadoras, elas regulam a segurança e saúde do trabalho no Brasil. E essas normas, elas prevêem punição administrativa, através de multas. Tá? A violação delas prevê sanções administrativas, que são basicamente multas. Tá bem? E essas multas, então, acaba gerando uma situação um pouco inusitada. Quando é que um trabalho ele é tão complicado, mas tão ruim, que ele deixa de ser simplesmente um trabalho passível de ser multado, uma condição de trabalho passível de ser multada, uma condição de trabalho passível de ser embargada e outras sanções possíveis administrativas, para ser um crime. Porque escravidão, submeter alguém à escravidão é crime, tá? Bem, então, esse nosso estudo é um estudo científico e técnico comparativo, que compara a escravidão nos dois períodos históricos para fazer uma caracterização mais assertiva, uma caracterização objetiva, uma caracterização que depende menos de classificação subjetiva, de interpretação do que se está vendo, tá bem? Então, resumindo o que é o objetivo desse trabalho, né, é um trabalho que busca a definição de critérios técnicos que permitam a distinção entre trabalho escravo atual, que é um crime, das infrações laborais previstas nas normas regulamentadoras. Para isso, é fundamental que a gente busque saber como era a escravidão clássica. Afinal de contas, se vamos comparar, a gente precisa saber como ela era, né? A primeira característica interessante da escravidão clássica é que ela, tenham isso em mente,
ela era legalizada e regulamentada. Ela era não só legal, não era apenas legalizado o fato de você poder ter a propriedade de uma outra pessoa para fins de trabalho. Isso era, inclusive, regulamentado. Como é que se poderia e como não se poderia fazer essa utilização. Ok? Era um bem patrimonial de alto valor agregado. Para vocês terem uma ideia, lá nos fins da escravidão, nas últimas décadas, um trabalhador escravizado do sexo masculino, jovem, ali na casa dos 20 aos 25 anos de idade, chegava a valer, né, a transação monetária em torno do trabalho dele chegava a valer 1 quilo de ouro. É muito dinheiro. Para os dias de hoje é muito dinheiro, na época também era muito dinheiro. E se era muito dinheiro envolvido, e se vocês fizerem as contas aí direitinho, vocês vão ver que equivale aí ao valor de um caminhão, de um trator novo, né? Então, essa amortização, esse valor empregado precisava ser amortizado, precisava se pagar e dar lucro. A lógica é uma lógica muito simples. Você faz a pessoa que se utilizava da mão de obra escrava, ela fazia um investimento financeiro, buscava amortizar esse investimento e ter lucro. No fim das contas, as condições de trabalho em si, elas eram muito parecidas em todo o país, até porque a lógica financeira por trás era muito parecida. Então, você tinha um trabalho exaustivo, essa pessoa, para se pagar durante a sua juventude, precisava trabalhar mesmo muito, em condições degradantes, porque não existia nenhum interesse em grande preservação da vida desse trabalhador, a não ser a questão dele viver o suficiente para se pagar e para dar algum lucro. Depois disso, é como se fosse a substituição de uma máquina já depreciada. Então, a expectativa de vida não era lá essas coisas, era, na verdade, razoavelmente baixa. Mas não era tão baixa ao ponto desse trabalhador morrer no primeiro ou segundo ano. Pelo menos não se buscava isso, tá, gente? A fins dessa pesquisa, foram identificados e analisados vários critérios de saúde e segurança do trabalho. Primeiro, a rotina laboral, que envolve a jornada diária, a jornada semanal, a idade de trabalho e a atividade que era desempenhada, desenvolvida, tá? As condições gerais de saúde, no caso, como eram tratados esses escravizados com relação aos cuidados de sua saúde. Quando ele adoecia, o que acontecia? Será se ele parava de trabalhar? Era cuidado ou não era? Existia kits de primeiros socorros? Existia tratamento médico para que ele tivesse sobrevida? Em relacionado também às máquinas e ferramentas manuais, que tipos de máquinas, que tipo de ferramenta e que tipo de proteção se tinha isso? Com relação também à reposição energética, afinal de contas, se eram tratados como máquinas, vamos lá. O que é que eles consumiam para trabalhar com uma máquina, né? Que tipo de alimentação era fornecida, que qualidade e quantidade de alimentação eram fornecidas, qual a composição dessa alimentação, e foi tratado também do fornecimento de psicoativos. A ideia inicial não era fazer esse acompanhamento, mas ele era o psicoativo, principalmente o álcool, era tratado como uma das formas de injetar calorias para obter mais trabalho, tá? E as condições ambientais e de alojamento. Nas condições ambientais de alojamento, a gente tem as condições de higiene ocupacional, riscos físicos, químicos, biológicos. A gente tem as condições climáticas, tá? As condições de vestuário como forma de proteção, tanto aos riscos relacionados à higiene quanto às intempéries, e as condições de acomodação, porque, afinal de contas, tratando-se de escravos ou de pessoas escravizadas, né, eles geralmente dormiam lá naquela fazenda. Já na escravidão moderna, a gente tem uma situação que é um pouco diferente, mas vocês irão reparar como nem tanto assim.
A primeira característica diferente é que hoje ela é ilegal. Ilegal, e por conta disso ela tem que ser velada, né? Tem que ser feita na surdina, nas escondidas. Talvez essa seja a principal diferença. Tá? O custo do trabalho escravizado, ele é baixo. Hoje ele é muito baixo. Enquanto a gente tinha esse custo muito alto no século XIX, a gente tem ele muito baixo hoje. Resume-se basicamente ao valor do aliciamento, que é pago para o que eles chamam de gato, que é o aliciador, e o transporte. E o transporte, inclusive, em um ônibus geralmente precário, com alimentação precária, até chegar naquele ambiente em que ele vai trabalhar. Então, é custo realmente muito baixo. Tão baixo, gente, que vamos lá. Eu preciso explicar para vocês que as pessoas que são escravizadas, que estão submetidas a condições análogas à escravidão, geralmente são pessoas sem muita qualificação. Por conta disso, a gente está falando aqui que o utilizador de mão de obra escrava, hoje, ele é aquele empregador que não quer pagar sequer um salário mínimo para aquele trabalhador. Então, os custos com o trabalhador neo-escravizado, eles são geralmente bem abaixo do salário mínimo per capita, né? Do salário mínimo, não estou nem sequer falando do salário mínimo com direitos trabalhistas, apenas do salário mínimo. Então, é um custo realmente bem baixo. Então, por conta disso, a necessidade de amortização é mínima. Ela, dependendo da cultura, dependendo da atividade econômica, essa amortização é feita logo nos primeiros dias. As condições de trabalho aqui também são similares em todo o país, e há a repetição do trabalho em condições exaustivas e em condições degradantes, tá? Mas enquanto aquele trabalhador escravizado do século XIX, ele precisava viver o suficiente para amortizar um valor que era alto e ainda dar lucro, aqui isso fica bem mais... o trabalhador é bem mais descartável, digamos assim. Tanto que, geralmente, esses trabalhadores, eles ficam menos de 3 meses na condição análoga à escravidão. Esses menos de 3 meses geralmente correspondem a período de plantio ou a período de safra, né? Da colheita. Ou algum outro pico de utilização de mão de obra. E é interessante que vários dos utilizadores de mão de obra, eles têm funcionários com carteira assinada e com todos os direitos, inclusive em condições dignas. Muitas vezes são os trabalhadores volantes, os trabalhadores que chegam para dar por conta da flutuação da necessidade de mão de obra, né, para dar um gás naquele ambiente de trabalho, pela necessidade extra de mão de obra. Esse é o trabalhador submetido, principalmente esse é o trabalhador submetido à escravidão moderna. Mas tem vários outros, muitos outros casos, que tem inclusive trabalho doméstico, escravo também, submetido a condições análogas à escravidão. A gente tem também nas indústrias, a gente tem até mesmo no comércio, tá? Então, para que se fizesse a comparação entre um período e outro, havia necessidade de que os critérios a serem comparados fossem os mesmos, né? Então, vamos lá, rotina laboral, condições gerais de saúde, máquinas e ferramentas manuais, reposição energética e condições ambientais e de alojamento. São basicamente os mesmos indicadores que foram avaliados, tanto na escravidão clássica quanto na escravidão moderna. Na escravidão clássica, foi feito realmente um trabalho historiográfico, principalmente baseado em livros, em livro caixa, inclusive, tá, gente? Em manuais de como lidar com o trabalhador escravizado, porque, afinal de contas, não esqueçamos, era legal. Se era legalizado, você encontrava nas livrarias manuais escritos por engenheiros, inclusive, de engenheiros agrônomos, principalmente, de como lidar com aquela mão de obra e de como obter o máximo lucro possível, tá? E esses dados técnicos de orientação de como lidar com o trabalhador escravizado, assim como
dados de livro caixa de empresas de grandes fazendas, ou mesmo de livros de registro de problemas que aconteceram nas fazendas, sabe, dados técnicos e dados, não apenas técnicos, mas dados das próprias empresas, serviram de base para que fosse feito o estudo da escravidão clássica. Já na escravidão moderna, o estudo foi feito com base nos relatórios de fiscalização da escravidão contemporânea, né, das condições análogas à escravidão, fornecidos, e agradeço muito, ao Ministério do Trabalho, através das suas superintendências regionais de trabalho e emprego. Então, foi estudado mais de 200 casos, 250 casos aproximadamente, de escravidão contemporânea, sempre ali naquele recorte temporal entre 2007 e 2020. Feita a comparação, foi criada uma ferramenta de caracterização. Essa ferramenta de caracterização ela foi validada através de uma metodologia científica bastante utilizada, bastante aceita academicamente, né, que é a metodologia Delphi, ou Delphi, e para que fosse feita, para que se pudesse asseverar a similaridade técnica. Esses dados técnicos, alguns quantitativos, outros qualitativos, eles foram transformados em números, e assim, muitas vezes me dizem que, pô, vocês engenheiros têm mania de transformar tudo em número, que faz parte. Então, a ideia, inclusive, da pesquisa era deixar de ter uma avaliação unicamente qualitativa, unicamente subjetiva, para ter uma avaliação de outro formato, né? Que é um formato mais palpável, mais técnico, de aplicação mais fácil, tá? E essa possibilidade de aplicação mais fácil é, inclusive, a possibilidade de aplicar em campo para o pessoal que vai fazer essa fiscalização em campo, ou seja, os auditores fiscais de trabalho. Apesar de poder ser também feito testes, né, por profissionais de saúde e segurança do trabalho, achou que a situação daquele local que você foi visitar, ou que você foi contratado para prestar uma consultoria, que aquelas condições de trabalho estão passíveis de serem caracterizadas como análogos à escravidão, existe uma forma de ter certeza, ou pelo menos de ter bastante assertividade nisso, tá? Que é utilizando a ferramenta que foi desenvolvida. Duas funções matemáticas foram desenvolvidas, né, ao longo da pesquisa, que são essas duas que são apresentadas aqui, uma para jornadas exaustivas, outra para as condições degradantes de trabalho. Afinal de contas, são duas formas que separadamente ou juntas, tanto separadamente quanto juntas, podem caracterizar as condições de trabalho análogas à escravidão. Eu sei que apresentar simplesmente uma função matemática assim não é a melhor maneira de trabalhar com ela, né? Mas foi feito também com essa mesma ferramenta, um algoritmo. Aqui está a versão reduzida do algoritmo, mas ela pode inclusive pegar essa versão reduzida e utilizar em alguma lógica de programação. E também podem, inclusive, caso tenham interesse, em me solicitar uma versão já feita, tá? Qualquer pessoa que tenha Microsoft Excel no seu computador pode utilizar essa ferramenta, essa versão já computadorizada que foi feita, tá? Basta me enviar um e-mail gairo@ifma.edu.br, envio com o maior prazer. Quais são as contribuições e soluções possíveis relacionadas a essa pesquisa? Bem, essa pesquisa, ela buscou viabilizar a utilização de evidências técnicas e científicas na caracterização, coisa que eu já repeti, eu já falei anteriormente, mas vou ressaltar aqui. É você ter uma forma de caracterizar mais assertiva. Eita, acabei passando antes do... Uma forma de caracterização mais assertiva, mais técnica e científica, que pode ser utilizada
tanto para a defesa de alguém que venha a ser acusado de se utilizar de mão de obra escravizada, quanto pelo Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho para fazer a denúncia para fazer a denúncia de escravidão moderna, tá? Afinal de contas, é uma metodologia validada e com critérios claros, técnicos e objetivos. Então, ou se enquadra nele ou não se enquadra, tá bem? Contribui também para a tipificação da escravidão moderna. Consegue dizer de forma bastante assertiva, é considerado escravidão moderna, é considerado condição análoga à escravidão. É possível que exista uma outra forma de caracterização que não a que se encaixa ali, mas todos os que se encaixarem ali como escravidão moderna, certamente, pelo menos segundo o que foi desenvolvido e validado cientificamente, é porque é considerado condição análoga à escravidão. Foi feito também o desenvolvimento e validação dessa ferramenta, né, aplicada, que eu espero que seja aplicada por alguns tantos de vocês que se interessem. Pode ser aplicada também na escravidão urbana, na escravidão moderna urbana, apesar da validação ter sido feita unicamente para a escravidão rural, tá? A validação, por enquanto, está unicamente na escravidão rural. A validação na escravidão moderna urbana, ela ainda precisa ser feita, eu ainda preciso pegar alguns orientandos, se alguém se interessar, inclusive, para fazer essa validação. E, no fim das contas, o que se espera é um combate mais eficaz a essa forma de obtenção de lucros, né, essa forma de utilização da mão de obra humana, que está longe de ser a forma mais adequada e que eu não conheço realmente alguém que defenda a escravidão, mas eu acho que hoje é unânime de que ninguém defende a escravidão e ela precisa ser combatida. Essa pesquisa levou a algumas publicações, até o momento, a 3 publicações internacionais, todas em publicações Q1 ou Q2 na Scopus ou Web of Science. Há 3 capítulos de livros também indexados Scopus e Web of Science. Os DOI eu coloquei de formato diferente aí para que, caso seja do interesse de vocês, anotem o DOI e podem olhar. Estão todos abertos, tá? Para nenhum deles você vai ter que pagar. Ou se tiver que pagar, podem me mandar o e-mail também que eu faço questão de enviar para vocês uma cópia. E também a publicação de 2 livros. Um livro pela editora Lumen Juris, que trata da caracterização da escravidão contemporânea, e a parte de estudos relacionados à escravidão clássica, ela gerou uma outra publicação, ainda em 2018, pela editora Jaguatirica, tá? É o livro Garré e Traficante de Escravo. Todos os 2 livros são vendidos nacionalmente. Não sei se em todas as editoras, como assim, em todas as livrarias, mas em várias delas tem. Se não, sempre tem a Amazon aí para fazer esse serviço. Se vocês me honrarem em ler o livro, eu acho eles muito interessantes, tá? O de escravidão clássica, né, que é o Garré Traficante de Escravo, inclusive tem uma leitura bem agradável, não é uma leitura acadêmica. O Caracterização da Escravidão Contemporânea é mais acadêmica, apesar de estar mais suavizado lá, não está totalmente acadêmico. Tem algumas poucas referências que eu coloquei, senão seriam muitas páginas de referências. Coloquei só algumas das referências utilizadas na pesquisa. E muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, me sigam aí no Instagram, @GairoGarreto, e me mandem também um e-mail. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, para enviar cópia dos artigos, das publicações, e também para fornecer a vocês uma cópia do software, né? Do software que roda em Excel, da ferramenta de caracterização da escravidão contemporânea. Muito obrigado.